Alguém, Tô alguém gravando. sabe qual é a Hum, página no PDF? deixa eu ver aqui. Então, mas deve ser próximo da página do livro, né? Deve ser umas 20 páginas de diferença, talvez. Aqui, acho que eu achei, é 621. Como agir com o seu ser, não é isso? Isso, perfeito. E no Pronto. livro é 618, né? Então tem umas 4 páginas de diferença. Eu transmito aqui o texto para a gente ir acompanhando o texto compartilhado. Pode ser, por mim pode ser. Vou ir transmitindo aqui. É uma boa. Cadê? Já me perdi. 621 aqui. Como agir com o seu ser. O ruim é que vou ter que ver aqui no meu livro e encontrar aqui no. Enfim, mas vamos seguir, né? Boa noite, pessoal. Né? Estamos aqui no Janino com o nosso quarto encontro, o antepenúltimo da nossa saga do texto A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder. Vamos conversar hoje sobre o tópico Como Agir com o Seu Ser. Eu, particularmente, achei esse muito interessante. É, Eu queria focar principalmente nas páginas do 623, 624, 622, 623 e 624, que eu achei as mais interessantes, assim. E aí eu vou falando aqui, fazendo minhas observações, e quem quiser interpelar, perguntar, adicionar, retirar, enfim, me interrompe e a gente vai conversando, tá? Aí quando bater ali perto dos 40 minutos, a gente vai sair do Zoom e voltar para eu conseguir gravar, porque eu não vou pagar R$ 70 no Zoom mensal, sinto muito. É isso. Eu vou começar lendo essa parte aqui, né, que ele faz essa crítica a Ferenc. Eu queria assim, rebater a crítica dele, porque eu gosto do Ferenc, né, eu gosto do Winnicott. Eu gosto da escola das relações objetais que ele critica, né? Ele fala, né? Se Ferenczi concebe a transferência como a introjeção da pessoa do médico na economia subjetiva, não se trata aqui dessa pessoa como suporte de uma compulsão repetitiva, de uma conduta. Não, eu vou pular essa aqui e vou para o que eu leio, né? Enfim. Ele entende com isso a absorção da economia do sujeito de tudo que um psicanalista presentifica no duo, como aqui e agora, Rick é aqui e agora, de uma problemática encarnada. Ok. Pois não chega esse autor ao extremo de articular que a conclusão da análise só pode ser atingida na declaração que o médico faz ao doente do abandono que ele mesmo está em vias de sofrer, né? E aí ele fala, será preciso pagar com esse preço? O preço, no meu entendimento, seria o abandono, né? Se veja reconhecida a falta a ser do sujeito como o cerne da experiência analítica, como o campo mesmo em que se exibe a paixão do neurótico, né? Então, como eu entendo aqui essa parte, né? A crítica que ele faz é isso, né? Se na escola das relações objetais o que está em jogo, né, o que é vetor de cura, de tratamento, é a relação dual médico e paciente, como ele descreve aqui, né? Se essa aproximação é o motor, então o final da análise, o que Lacan coloca, seria vivenciada como um abandono, né? Já que eu introjeto do meu médico, já que eu introjeto do meu analista aquilo que eu preciso para me curar, para me modificar, enfim, né? E aí ele fala, né? é, que a falta a ser do sujeito é o cerne da experiência analítica, como o campo mesmo em que se exibe a paixão do neurótico, né? Então, o que o neurótico quer é justamente, né, na perspectiva lacaniana, ser algo para alguém, né? A falta estrutural da neurose é a falta de um significante que me nomeie, né? E aí, para Lacan, a escola das relações objetais alimenta um pouco a neurose, na verdade, né? Porque se eu respondo à demanda, se eu estou numa relação dual, então eu estou, por mais que eu esteja produzindo mudanças de deslocamento, eu ainda estou no campo de colocar o paciente para ser algo para alguém, né? Ele propõe outra coisa que a gente vai ver em outro momento. E aí eu não acho assim, né, minha perspectiva, né, que o final da análise é vivenciado como um abandono, né? Porque a escola das relações objetais fala justamente
de uma proximidade, mas somente na medida em que isso permite a singularidade e a autenticidade do paciente, né? Que é uma coisa que Lacan não fala aqui, né? Esse foco, essa ideia que a escola das relações objetais, o Winnicott tem na autenticidade do paciente, né? A singularidade que o Ferenczi coisa. Mas, enfim, a crítica dele está um pouco nesse lugar. Eu vou passar aqui. Eu estou seguindo o que está aqui no meu livro, sem critério nenhum. É só o que eu marquei e vou ir falando aqui. Não tem muito. Só as páginas que eu mencionei que eu quero adentrar um pouco mais, né? Ô, Raul, fiquei pensando que até porque o paciente ele vai ouvir o que é possível para ele ouvir naquele momento. Então, dizer que não é possível isso, eu acho meio O que, também pegar o meio que que não é pesadinho. possível? Ele como se fosse essa crítica que ele traz, né, que se alimenta a neurose, se prendesse a isso, né? E que a saída da análise seria um abandono, né? Eu não percebo desse modo, até porque vai ser introjetado aquilo que é possível para o paciente ouvir, né? E vai depender da interpretação dele. Sim. Não sei se deu para entender. Eu acho que deu, sim. É. Enfim, mas é possível ser lacaniano e gostar de Winnicott e Ferenczi, mas misturar as duas coisas é muito difícil. A gente tem que ter esse cuidado, né? É, eu vou continuar aqui, mas foi uma ótima observação. Autoctones ou não, foi ainda pelos ingleses que o fim da análise foi mais categoricamente definido através da identificação do sujeito com o analista. Crítica que ele continua, né? Eu estou aqui nessa parte 3. Vocês vão acompanhando como der. Não se domina com tanta facilidade a estrutura que Freud destacou no sujeito quando nela se distingue o simbólico do imaginário e do real. Acho legal essa parte, né? Não se domina com tanta facilidade a estrutura que Freud destacou no sujeito, né? Ele está delimitando, demarcando a diferença que ele coloca aqui, né? Porque ele pensa uma clínica estrutural, né? Eu estava estudando hoje com um texto em que se reconhece o estruturalismo do Deleuze. É incrível. Leiam esse texto do Deleuze. É, E eu vou falar mais para frente, na parte que a gente vai falar sobre demanda, o que é essa estrutura e por que não se atende à demanda e por que ele faz essa questão de se diferenciar da escola das relações objetais e da psicologia do ego, né? É, Agora eu vou para a parte 4. Se alguém quiser comentar, como eu falei, é só entrar no meio e falar, fiquem à vontade. Bababam. Qual é a parte aqui? É justamente por isso que se imagina que o psicanalista deva ser um homem feliz. Não é a felicidade, aliás, que se vai pedir-lhe, e com que lhe seria possível dá-la se não tivesse um pouco dela, diz o bom senso, né? Ah, e eu achei interessante ler aqui a minha anotação, né? Porque nessa lógica que Lacan fala, né? Essa é a crítica de Lacan a essas escolas, né? Não que as escolas sejam assim, mas nessa lógica, né? Onde a análise envolveria o paciente se identificar com o analista, né? Isso envolveria que aquilo que o paciente quer, ou acha que quer, ou aquilo que o paciente precisa, ou acha que precisa, já teria que estar no analista, né? E muitas vezes as pessoas vêm para a análise com a demanda de quero ser feliz, quero ser melhor, quero ser organizado, quero me controlar, quero saber o que eu tenho, quero saber o que eu sou, né? E nessa crítica que Lacan faz, isso envolveria o analista ser feliz, ele saber o que ele quer, ele saber o que ele pensa, ele saber o que ele tem, ele ser autêntico. Até que ponto a gente consegue isso, né? E ele fala que essa felicidade, essa pretensa felicidade, não é o que é necessário para ser analista, para conduzir uma análise. Ele vai criticar um pouco essa ideia de felicidade. É bem interessante, né? Aí isso me lembra o comentário do Caligares, né? No Cartas a um Jovem Terapeuta, que ele fala que para ser psicólogo é preciso sofrer, né? Precisa de um certo sofrimento, né? Que diz um pouco o que essa noção, né? Dessa demanda. É que a gente já começou a entrar um pouco na demanda. A felicidade, como disse Saint-Just, tornou-se um fator da política.
sejamos justos, o progresso humanista, e aqui não fala do humanismo, a corrente da psicologia, mas o humanismo, a filosofia, né? Essa coisa de colocar o homem e suas emoções e seu pensamento como o centro do pensamento, né? De Aristóteles a São Francisco de Sales, não satisfez as aporias da felicidade. Aporia, Lacan mais uma vez pega um termo da lógica, é uma contradição lógica. Aporia fala de uma impossibilidade, né? Ele fala que por mais que a gente tenha, tipo, botado o homem no foco, focado na felicidade, nas emoções, na realização humana, a felicidade continua sendo uma impossibilidade filosófica, né? Uma contradição inerente à condição do humano, né? Perde-se tempo, como sabemos, procurando a camisa de um homem feliz, e aquilo a que se chama de uma sombra feliz deve ser evitado pelos males que propaga, né? Então a gente perde. Pensar na análise como algo que promove felicidade seria uma perca de tempo, né? A gente perde muito tempo querendo vestir essa camisa do homem feliz, né? Querendo ter o que a gente acha que a pessoa feliz tem, né? Cabe formular uma ética que integre as conquistas freudianas sobre o desejo, para colocar em seu vértice a questão do desejo do analista, né? Então, e aí ele faz ele coloca Freud. Eu tenho uma posição sobre quando Lacan cita Freud, né? Porque Lacan só é freudiano à medida em que Freud é lacaniano, no sentido de que o Freud que Lacan cita não é Sigmund Freud. O Freud que Lacan cita é o Freud de Lacan, né? Então ele se serve de Freud para falar dele, as coisas dele, né? É, E aí ele fala dessa diferença das éticas que existem na psicologia do ego, na psicologia na escola das relações objetais e na ética que existe na psicanálise lacaniana, né? Então, por um lado, a gente tem uma ética do bem-estar, uma ética que promove resolver essa demanda, apagar esse incêndio, promover um bem-estar para o paciente, que Lacan considera como ilusório, né? Porque se existe uma falta estrutural, esse bem-estar ele é fantasístico, passageiro, ilusório, né? E por outro lado, existe uma ética do desejo, né? Então, o que o psicólogo quer, o que o psicólogo deseja é que o paciente fique bem. Vamos colocar assim. E o que os outros psicanalistas querem, como Lacan coloca, é que o paciente fique bem. Essa é a ética do bem-estar. Nessa ética do desejo, entre outras coisas, o que o analista deseja é que o paciente deseje, né? E as nossas intervenções vão um pouco nessa linha. Eu não vou adentrar muito nisso, porque eu quero adentrar mais quando ele fala mais na questão da demanda. É, e aí, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Nesse ponto? Ok. De tanto compreender um monte de coisas, os analistas, em geral, imaginam que compreender é um fim em si e que só pode ser um happy end. E aqui eu vi isso na aula da Renata Wirtman, né? Que happy end é um trocadilho, né? É um trocadilho do carilho, né? Porque happy end em inglês é final feliz, que seria como se fosse o orgasmo, né? Que seria como se fosse esse tipo de final feliz, né? O exemplo da ciência física, no entanto, pode mostrar-lhes que os mais grandiosos sucessos não implicam que se saiba aonde está indo, né? Então ele coloca que para essas outras psicologias, para essas outras psicanálises, o que está em voga, o que se pretende é compreender. Então, eu quero compreender porque eu sou assim, eu quero compreender porque eu faço isso. Eu preciso dar um sentido para que as coisas, enfim, funcionem, para que eu tenha o meu happy end, né? E ele coloca que compreender não é a finalidade da psicanálise que ele está propondo, né? A finalidade da psicanálise que ele está propondo vai para outro caminho, né? Não é sobre compreender. Você vai ver isso mais para frente. É aqui embaixo, né? Muitas vezes, mais vale não compreender para pensar. E é possível percorrer léguas compreendendo, sem que disso resulte o menor pensamento, né? Achei isso lindo. O que é que ele quer dizer aqui? É, qual a diferença entre compreender e pensar nessas metáforas, nessas alegorias que está pensando, que Lacan está propondo, né? Compreender seria, como a gente falou em outros encontros, fechar o sentido, né? E fechar o sentido é atender a demanda, né? A demanda do neurótico é me diga o que eu sou. Resumindo muito assim, a demanda do neurótico é a demanda de uma posição que diga o que ele é, o quem ele é, ou para quem ele deve ser, né? Fechar o sentido é basicamente dizer, você é isso. Isso que você me trouxe significa isso, né? Isso que você está dizendo, na verdade, quer dizer isso, né? Que é uma linha, uma intervenção mais lacaniana, né? E ele fala que não se deve compreender, né? Uma proposição de Lacan, não se deve compreender apressadamente.
mas ele coloca o analista na posição daquele que faz pensar, né? E é possível percorrer léguas compreendendo sem que disso resulte em menor pensamento, né? Então, é possível que a gente gere muitos sentidos, né? Muitos significados, muitas traduções, muitas interpretações no sentido de criar sentido, sem que isso gere o menor efeito no paciente, né? Porque às vezes a gente está ali dizendo, ah, será que isso é isso? Será que isso tem a ver com isso, né? Será que você está procurando no seu parceiro o que você não teve com o seu pai, né? E a gente pensa, nossa, que conexões legais a gente está fazendo, né? Mas às vezes a gente está andando sozinho e o paciente está lá atrás, né? Porque isso às vezes fala muito mais das ideias que a gente tem, das interpretações que a gente faz sobre o paciente do que as coisas que o paciente constrói. É, deixa eu ver aqui. Essa é uma fantasia de obsessivo, em si incompreendida, tudo para o outro. Meu semelhante é o que se profere, sem reconhecer nisso a angústia que o outro, com maiúscula, inspira por não ser um semelhante. Isso aqui é Lacan puro, né? Não à toa ele mesmo escreveu, né? Mas é legal colocar isso aqui, essa fantasia do neurótico obsessivo, né? Tudo para o outro. Então, o que eu preciso é o que o outro tem. O meu desejo é o desejo do outro, né? Então, eu quero, eu tô muito, fico muito mal porque a minha mãe, ela não reconhece os meus esforços, né? Então, essa mãe, esse outro tem o que ele precisa, né? Esse reconhecimento só pode vir desse outro, né? Ah, nossa, eu tô muito mal porque fulaninha não me ama, né? Então, esse amor que ele precisa está nesse outro, né? Para a neurose obsessiva, tudo que o sujeito precisa está no outro, né? E o que a gente visa é tensionar justamente essa relação de assenhoramento, né, de assujeitamento que o neurótico tem com o outro. Por isso que a gente se coloca numa função de morto. Porque o neurótico vai demandar para a gente o que eu sou, o que eu quero, o que eu preciso, e a gente vai desviar, por assim dizer, dessa demanda, né? Que nada mais é do que uma demanda de uma posição no mundo, né? O que o neurótico quer é uma posição no mundo, é alguém que diga o que ele é. Entre outras coisas, né? Mas resumindo bastante, esse texto é bem interessante. Né? Coloca que o outro não é o semelhante, né? É o que se profere se reconhecer nisso a angústia que o outro, com maiúsculo, inspira por não ser um semelhante. É, então, enfim, basicamente o outro não tem o que o neurótico precisa, né? Nesse jogo de posições da estrutura. O sujeito ocupa um lugar e o outro ocupa um outro lugar, e o que o sujeito precisa não necessariamente está no lugar do outro, como pensa a estrutura neurótica. Hum, Aí aqui é muito interessante, né? O analista é o homem a quem se fala. O homem é uma mulher, né? A gente tem mais mulheres do que homens aqui, né? O analista é a mulher a quem se fala e a quem se fala livremente. Está ali para isso. E o que isso quer dizer? O que quer dizer falar livremente? O que quer dizer essa associação livre, né? E aí ele coloca que nada é menos livre, né? Eu vou ir pulando aqui, né? Numa, numa fala plena, eu queria destacar esse termo, né? Fala plena. É, E aí, o que é que ele coloca aqui? Numa fala livre, na livre associação, nada é menos livre, né? O que ele está denunciando aqui é justamente a cadeia de significantes, né? Então, eu falo de um tal modo que os meus significantes, que as minhas palavras se associam, né? E um significante remete a outro. Em tudo que eu falo, sempre há algo que remete a uma coisa anterior, já dita, né? Em tudo que eu falo, sempre há uma repetição de algo que está acontecendo, né? De algo que diz da minha estrutura, de algo que diz da minha posição como sujeito, né? Por isso que ele fala que a fala livre, a associação livre não é livre, né? Porque a associação livre denuncia a cadeia de significância, denuncia que tudo que eu falo está encadeado por alguma coisa, né? Tudo que eu falo está sob o eixo de alguma coisa. Resumindo muito esses parágrafos que ele coloca aqui, né? E aí tem um parágrafo aqui que eu até coloquei uma interrogação assim, né? Tem uns aqui que eu fiquei, o que ele quer dizer com isso? Que seja para além do discurso que se acomoda à nossa escuta. Então, a nossa escuta não está no que é dito, né? Sei disso melhor do que ninguém. Quando simplesmente tomo o caminho de ouvir e não o de auscultar. Será que tem um... Eu queria muito um negócio para grifar aqui, mas enfim. E não de auscultar. Sim, isso mesmo. Não de auscultar a resistência, a tensão,
o opistótono, seja lá o que isso for, a palidez, a descarga de adrenalina, etc. Em que se reconstituiria um eu mais forte. E o que escuto é por ouvir. Então aqui ele faz essa diferença entre o ouvir e o auscultar, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, que diferença é essa do ouvir e do auscultar? E eu pensei isso de dois lugares, né? A Renata fala disso nas aulas dela. Quem ausculta, né, com aquele aparelhozinho, auscultar é o que a gente faz com aquele aparelhozinho do médico, né? Quem ausculta é o especialista, né? Quem ausculta é o especialista em medicina. E o especialista em medicina se aproxima de você para te auscultar e dizer o que você tem, né? Então, a nossa escuta não é uma ausculta. Eu não me aproximo daquela pessoa para dizer o que ela tem. Eu me afasto para que ela me diga o que ela tem ou o que ela é. Então, ouvir para Lacan é isso, né? Produz-se essa distância para que o sujeito fale de si, né? E aí ele coloca essa ausculta do lugar da psicologia do ego, da psicologia das escolas da psicanálise, das escolas objetais, né? Então, não ausculto a resistência, né? Eu não digo que a resistência é, eu não digo o que aquilo significa, eu não digo que a tensão significa, eu não digo que a palidez significa, eu deixo que o paciente me diga. Eu deixo que o paciente signifique, né? Quem produz sentido, quem produz posição, quem produz efeito é o paciente, né? É o analisante. E aqui a gente vai entrar nas coisas meio nebulosas e já vai começar a pensar um pouco o que se escuta e a demanda, né? Ouvir não me força a compreender. Então, ouvir não me força a criar um sentido por aquela pessoa, né? A fechar um sentido. O que ouço não deixa de ser. Estou nesse texto aqui, tá? Ó. O que ouço não deixa de ser um discurso, mesmo que tão pouco discursivo quanto uma interjeição. Pois uma interjeição é da ordem da linguagem e não do grito expressivo. É uma parte do discurso que não cede a nenhuma outra que tange os efeitos de uma sintaxe numa língua determinada. Daqui a pouco a gente vai entender melhor o que isso quer dizer, né? Ao compreender algo, tenho certeza de estar enganado, né? Eu vou ler esse trecho todo. Naquilo que ouço, sem dúvida, nada tenho a replicar, se nada compreendo disso. Ou se, ao compreender algo, tenho certeza de estar enganado. Isso não me impediria de responder. É o que se faz fora da análise, em casos similares. Eu me calo. Todos concordam em que frustro o falante, e ele em primeiríssimo lugar, assim como eu. E por quê? Então, naquilo que ouço, nessa nossa escuta que a gente está propondo aqui, né? Sem dúvida, nada tenho a replicar. Não tenho nada a responder daquilo que ouço. Se nada compreendo disso, ou se ao compreender algo, tenho certeza de estar enganado, né? Uma chave de leitura é compreender é igual a fechar o sentido, né? Então, se eu não estou fechando o sentido, eu não tenho que devolver, ok? Porque quem trabalha, quem produz o sentido, quem pensa a posição que ocupa é o paciente. Todos concordam, eu me calo. E aqui ele fala do sustentar o silêncio, né? Todos concordam que frustra o falante, e ele em primeiríssimo lugar, assim como eu. Isso é legal porque aqui ele está falando, né, desse frustrar a demanda, né? Então, o paciente ele vem com uma demanda X ou Y, e quando a gente se cala, quando a gente silencia para que ele fale mais, né, e falar mais produz o efeito de falar de outra posição, né? Quando a gente se silencia para que ele fale mais, a gente frustra o paciente, porque o que o neurótico quer é que alguém diga o que ele tem, que alguém diga o que ele é, e a gente também se frustra. É frustrante para o analista, porque a gente está doido para responder a demanda, né? A gente está, meu Deus, eu preciso dizer o que essa pessoa tem, o que essa pessoa é, o que isso significa. Preciso compartilhar as minhas impressões, o que eu criei sobre isso, né? É frustrante para a gente. Mas no tratamento da neurose, importante ressaltar, né, que tudo que ele está colocando aqui na direção do tratamento é principalmente da neurose, né?
Na psicose, a gente não sustenta o silêncio, né? Na neurose, a gente não se esquiva dessa demanda, né? Se é que pode se falar de demanda desse modo como está aí na psicose, né? Então, na psicose, a gente vai para outro caminho, né? A gente está falando aqui da neurose, né? Do paciente neurótico. Assim como eu. Por quê? Então, por que eu silencio? Por que eu não atendo essa demanda? Qual o problema de atender a demanda, né? Então, se eu frustro, é que ele me demanda alguma coisa. Que eu lhe responda justamente, mas ele sabe muito bem que isso seriam apenas palavras, tais como a recebe de quem quiser. Ele nem tem certeza de que me seria grato por essas boas palavras, muito menos pelas ruins. Essas palavras não são o que ele me pede pelo fato de que fala. Sua demanda é intransitiva, não implica nenhum objeto. É, Eu vou ler um pouco mais para a gente destrinchar o que é uma demanda intransitiva, que não tem objeto, etc. Vou falar um pouquinho da noção de estrutura também, acho que é legal. Eu estava lendo sobre isso, achei super legal que Deleuze fala sobre estrutura. É claro que sua demanda se manifesta no campo de uma demanda implícita, aquela pela qual ele está ali, de ser curado, de ser revelado a si mesmo, de ser levado a conhecer a psicanálise, de ser habilitado como analista. Mas essa demanda, ele sabe, pode esperar. Sua demanda atual nada tem a ver com isso, nem sequer é dele, pois, afinal, fui eu quem lhe fiz a oferta de falar. Somente o sujeito é transitivo aqui. E aí, enfim, conseguir em suma aquilo que se gostaria no campo do comércio comum, de poder realizar com a mesma facilidade, com a oferta criar a demanda. Eu vou fazer uma pausa, por assim dizer, para a gente falar um pouco de estrutura e da estrutura neurótica. O que é uma estrutura? Essa coisa que a gente fala, né? Ah, diagnóstico estrutural, estruturalismo de Lacan, estrutura da linguagem. O que é estrutura? Né? Para Lacan, entre outros modos, né, estrutura é um sentido, mas é um sentido somente na medida em que uma coisa dá sentido à outra. Por exemplo, se eu pergunto a vocês, se eu mostro esse lápis e pergunto a vocês, qual desses lápis é o mais escuro? É o mais claro? Qual desses lápis é o mais claro? Como é que eu vou responder qual desses lápis é o mais claro? Não tem como responder qual desses lápis é o mais claro, porque só tem um lápis, né? Como é que eu vou dizer que se ele é mais claro, mais escuro, mais preto, mais acinzentado? Não tem como dar sentido sozinho, né? Mas se eu pergunto, se eu trago um outro significante e pergunto qual desses lápis é mais claro, vocês vão dizer esse aqui. Provavelmente, né? Se ninguém for daltônico. E aí, o que é que isso revela? Isso revela que é só possível dar sentido com dois significantes. A estrutura é a relação das diferenças entre os significantes, né? As relações pré-determinadas que as pessoas podem ocupar numa relação, né? As posições pré-determinadas que as pessoas podem ocupar numa relação, né? E só pode haver sentido a partir disso, né? Por exemplo, nas relações pai-filho, né? Existe um modo estrutural dessas relações funcionarem. Na relação de amigos, de amizade entre homens, né? Existe um modo estrutural dessas relações funcionarem, né? Então, a estrutura, entre outro modo, é isso, né? É o sentido que uma coisa ganha ao tomar posição frente à outra, né? Eu acho que vai fechar aqui esse rolê, esse babado, viu, galera? O Zoom. Se, a qualquer momento vai interromper aqui. Ah, tem nove minutos. Dá Eu ia tempo. dizer isso. 9 minutos. Muito obrigado. E aqui a gente consegue pensar a relação de sujeito e outro, né? Eu só consegui dizer o que esse sujeito é quando entrou um outro em jogo. Eu só consegui dar sentido a esse sujeito quando entrou o outro em jogo. E o sujeito, ele está sempre demandando ao outro. O que eu sou, o que eu quero, o que eu tenho, né? O que você deseja, me diga o que você deseja para eu desejar também. Me diga o que você deseja em relação a mim, né? A estrutura fala muito disso, né? Como as relações se dão segundo as posições que participam delas, né? E a estrutura da neurose envolve justamente essa relação dual, onde o desejo é o desejo do outro, onde o desejo do neurótico é saber o que o outro deseja em relação a ele, é saber o que o outro tem a dizer sobre ele, o que o outro quer dele, o que ele pode dar ao outro, o que o outro tem que ele não tem, o que ele tem que o outro não tem, né? Então a neurose ela está nessa relação dual.
O neurótico não faz nada, nenhuma outra coisa na sua vida que não seja demandar. Ele está o tempo todo demandando. Eu já me perdi o que eu ia falar aqui do, do texto, né? E é justamente por isso que. E aí existem essas demandas, né? Demanda de cura, demanda de bem-estar, demanda de mudar, demanda de melhorar, enfim, né? E ele fala que essas demandas, né? Essas demandas não são. Eu não demando o que eu peço, não demando o que eu enuncio. A minha demanda fala de uma outra coisa. A minha demanda fala da posição que eu ocupo nessa estrutura de relações. A posição que eu ocupo é justamente a posição da pessoa que só pode dizer o que é a partir do outro. Como eu só pude dizer qual lápis era o mais claro a partir do outro que apareceu em jogo, né? Mais claro, mais escuro a partir do outro que apareceu em jogo. Eu não sei se eu estou confundindo as coisas aqui, né? Mas a estrutura da neurose envolve isso, né? E aí Lacan fala que existe essa demanda se manifesta no campo de demanda implícita, né? Aquela pela qual ele está ali, secular, mas a demanda ele sabe que pode esperar. Sua demanda atual nada tem a ver com isso, nem sequer é dele, né? Então, essa demanda do neurótico não lhe pertence justamente porque ele foi atravessado pela linguagem de um tal modo que ele foi colocado nessa posição de pedir algo a alguém, de querer ser algo para alguém, né? Então, quando eu silencio, quando eu me calo, quando eu não respondo à demanda, eu deixo escancarada essa estrutura na qual o sujeito se manifesta, né? Eu deixo escancarado o fato de que o sujeito ele quer algo de alguém, ele pede algo para alguém. Esse demandar não fala do que ele pede, fala da posição que ele ocupa na estrutura, nas estruturas, né? E, e o que se visa é justamente fazer um deslocamento se é que é possível falar assim, né? Mas um deslocamento do modo como ele ocupa, né? Como ele se manifesta nessa estrutura discursiva. É, E não atendo a demanda também, porque se eu atendo essa demanda, outra demanda aparece. Se outra demanda aparece, outra demanda aparece. Se outra demanda aparece, outra demanda aparece. Porque não é sobre a demanda. É sobre eu me posicionar a partir do que eu tenho a dizer sobre mim, né? Então, a demanda do neurótico, no fundo, é uma demanda de reconhecimento. Me diga o que eu sou, me diga que lugar eu ocupo nessa estrutura, me diga que lugar eu ocupo na vida, por assim dizer, né? E não cabe ao analista dizer isso, porque nem mesmo o analista sabe que posição ele ocupa na vida, o que ele é, enfim, o que ele tem a dizer sobre si, né? É, E aí tem essa questão, né, dessa demanda ser intransitiva, essa demanda ser objeto. Então, nada, porque a demanda é intransitiva. Intransitiva é que não tem objeto, né? Então, nada pode responder essa demanda. Porque essa demanda é a demanda de tamponar uma coisa que é uma falta estrutural. A falta, na psicanálise lacaniana, é a falta de um significante que me nomeie. Um significante que diga o que eu sou, aonde eu estou, a quem eu pertenço, no que eu sou bom, no que eu sou ruim, lá, um significante que me nomeie. Esse significante não existe na estrutura, né? Eu demando a alguém que eu acho que tem esse significante, alguém que eu acho que pode me completar, alguém que eu acho que tem esse falo, né? Só que eu nunca acho isso porque isso não existe, né? E não responder à demanda está nesse lugar de mostrar que a demanda é sem objeto, né? Que o desejo fala de um desejo do outro e de convidar, através desse não responder à demanda, o neurótico a tomar uma outra posição frente à falta, frente ao outro, e frente ao desejo. Resumindo bastante, seria isso. Acho que eu vou aproveitar, né, porque aqui tá faltando 4 minutos, acho que eu já vou fechar aqui, já vou falar para a gente sair, para criar um outro rolê para a gente voltar. Tudo bem para vocês? É isso. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Ficou compreensível? Ficou difícil? Deu para acompanhar o que eu quis colocar sobre estrutura? Deu. Deu? Bom, eu tava falando, eu pensei, meu Deus, que loucura é essa que tá saindo da minha boca? Eu vou interromper Eu achei aqui. muito Oi? Oi, Carla. Eu achei muito interessante, assim, tu comentando, porque ao longo do tempo que eu fui lendo o texto, eu fui tendo algumas dúvidas e eu acho que tu foi respondendo. Então, acho que cai muito no que a gente estava comentando esses dias, né? Que Lacan é um teórico para você estudar em grupo.
Sim, Eu achei muito sim. interessante quando você falou sobre a falta, principalmente. Era uma dúvida que eu tava com ela faz uns dias. Sim, sim. Porque a falta para Lacan não é a falta de uma coisa, né? É a falta de uma posição no mundo, na posição do que eu sou para mim, para outra pessoa, né? A falta de sentido, né? Não necessariamente existencial, né? Uma falta na estrutura. Por isso que esse texto do Deleuze eu vou deixar, leiam em que se reconhece o estruturalismo, que Deleuze ele destrincha assim brilhantemente o que Lacan está colocando por estrutura. Vou convidar Ô, Valentim, vocês. pode botar não no grupo Coloco esse sim, texto? coloco sim. É Ah, lindo. ótimo, É 25 maravilha. páginas, mas lindas, lindo, 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 brilhante. Eu vou convidar E vocês Raul, Oi, posso fazer uma pergunta rápida? Acho que o tempo tá acabando, sim, né? a gente tem 2 minutos. É, Sim, mas assim, essa falta que você fala que é de um significante que me nomeie, ela é uma falta radical, né? Quer dizer, na teoria lacaniana não existiria um modo possível de pensar em como aplacar essa falta, né? sim, sim. E Seria que mais bom, uma né? forma de se relacionar com essa falta. Não, assim, e que bom que existe exatamente isso, né? E que bom que falta um significante que me nomeie. Porque se eu soubesse exatamente o que eu sou, não teria por que eu ser qualquer outra coisa. Não teria por que eu pensar em outras coisas, ser de outro modo, desejar outras coisas. Não teria por que eu fazer análise, né? A gente tem essa ideia de falta como uma coisa ruim, né? Mas a falta é estrutural, tanto em sua angústia quanto em sua potência, né? A falta, eu gosto de pensar, muitos lacanianos discordaram de mim, né? Por pensar a falta como potência, né? Mas a falta é a nossa eterna potência de ser alguma coisa. Eu Se gosto de pensar assim. reinventa, né? É a, Oi? Oi? Eu diria que é o modo que o sujeito encontra de se reinventar. Sim, Eu também. ia dizer que parecido com isso, né? Que é a falta que nos movimenta, né? Isso tá desde Platão, né? Então, é porque me falta algo que eu saio em busca desse algo. Mas se houvesse essa completude, né? Então a gente ficaria parado, estático, né? Então a falta, ela é, digamos, em certa medida necessária, né? À vida. Uhum, Parece uma uhum. ideia meio romântica, mas eu acho que é muito sobre isso. Tudo bem ser romântico. Viva os românticos do século XXI, dizer 22. Eu vou encerrar por aqui, tá? A gente volta, porque estamos no nosso último minuto. Como é que eu saio daqui? Tá, até já. Vou mandar no grupo.